Olha, investir em imóvel na planta pode até ser um bom negócio se você fizer do jeito certo, tá? Muita gente fez investimento em imóveis na planta e se deu mal, não fez um bom negócio. Quando foi ver o lucro lá na frente, na hora da revenda, na hora da locação, viu, pô, mas isso aqui não faz sentido, devia ter deixado o dinheiro parado do banco. Então, existe o jeito certo, existe o jeito errado de investir em imóveis na planta e nós vamos fazer aqui o cálculo, uma planilha de 2 cenários totalmente diferentes de investir em imóveis na planta, porque sim, dá para multiplicar patrimônio com imóveis na planta se você fizer do jeito certo, mas existe. Tem que respeitar alguns princípios financeiros para esse negócio realmente fazer sentido para você. Depois da planilha você vai conferir junto comigo no centavo qual que dá mais lucro, qual que dá mais retorno e qual que funciona melhor para o seu caso, tá? Vamos dividir em duas grandes estratégias para investir em imóveis na planta. A primeira delas, você faz uma aquisição à vista com um grande desconto, então você descapitaliza. A segunda estratégia, você compra parceladíssimo com o preço de pré-lançamento ou de lançamento do empreendimento. Já explico essas fases de cada um deles, tá? Então vamos começar pelo primeiro. Você vai fazer a aquisição desse apartamento à vista com um desconto brutal. Como que você consegue isso? Se você for lá no stand de vendas, no lançamento do empreendimento e buscar isso, provavelmente você não vai conseguir, tá? Esse é o tipo de metodologia que só tem acesso a algumas poucas pessoas que são amigos, são conhecidos do incorporador, dono da construtora, ou algum acesso em algum corretor muito específico, tá? Porque nem todo mundo tem acesso a esse mercado. Vou te explicar porque eu sou incorporador. Então eu faço algumas aquisições de terrenos. A maioria deles eu não faço permuta, não gosto de permuta, porque o dono do terreno, ele acha que o terreno dele sempre vale muito mais e a conta não fecha, não fica saudável financeiramente. Então eu faço aquisição do terreno. Eu pago à vista ou um parcelamento curtíssimo. Em grande parte dos casos, coloco o dinheiro da minha empresa, meu, mas também eu preciso de mais recursos de outros amigos. E também eu convido alguns amigos, alguns investidores de longa data, estão comigo há 7, 8 anos investindo em imóveis, para entrar comigo nessa fase de concepção do projeto, tá? Onde eles aportam junto comigo na aquisição do terreno, para que compre à vista e tenha a liberdade de ir para já tocar ficha no projeto. Só que como ela está comprando no começo, quando tudo era mato, naturalmente o prêmio é maior. Então vamos supor que lá no lançamento do empreendimento, vai ser feito o lançamento agora do empreendimento, o registro de corporação tá tudo certo, maquete, tudo bonito. O imóvel vai ser lançado por R$1 milhão para facilitar a nossa conta. Beleza. No pré-lançamento, que é uma etapa antes, 60 dias antes, para alguns investidores, vai ter uns 5, 10% de desconto para algumas unidades. Isso depende da metodologia de cada incorporadora, tá? Só que, então, vai vender ali no pré-lançamento por 950, talvez por 900 mil, com parcelamento um pouquinho mais curto, mas ainda assim parceladão. Melhor do que... mais curto, no caso, do que o do lançamento. E lá na concepção do projeto, na aquisição do terreno, algumas poucas pessoas, porque não tem como muitas pessoas entrar dessa maneira, que afinal não é lucrativo para o incorporador, é só para viabilizar o empreendimento. Algumas pessoas entram na aquisição do terreno com desconto, vão comprar, sei lá, a unidade por R$500 mil, por metade do valor que vai ser lançado dentro de 12, 18 meses, talvez até menos, a depender da cidade. Então, de imediato, até o lançamento, você já dobrou de patrimônio. Poxa, mas eu vou ter liquidez nesse momento? Ainda não é o momento de você colocar dinheiro na conta. É o momento de você surfar a valorização durante a construção. Quem compra durante o lançamento, a grande maioria é para moradia, para uso, para veraneio, para aluguel, mas alguns também são para investimento. E essa pessoa que está adquirindo para investir no lançamento, ela também está projetando uma valorização. E de fato acontece em boas cidades, em bons produtos, de boas construtoras, em bons momentos do mercado, tá? Então não é qualquer produto em qualquer região, vai ter uma valorização de 10, 12, 15, 20% ao ano, até mais, mas não vale a pena comentar aqui, mas dá para dobrar, já aconteceu em muitos casos, vai continuar acontecendo de você investir R$1 milhão no lançamento e ele se tornar 2 milhões, mas não crie, né, essa expectativa. Vamos supor que lá no término da obra, 36, 48 meses depois, esse imóvel vai estar valendo R$1,5 milhão, por causa também da inflação, está falando nominal aqui, mas também pela própria valorização do ativo, por ser um imóvel novo, com tecnologia nova, numa região nobre e assim por diante. Só que o cara que entrou na concepção do projeto, lá na aquisição do terreno, pagou R$1,5 milhão, lembra? Pagou à vista, mas pagou R$1,5 milhão. E agora ele tem um patrimônio de R$1,5 milhão dentro de 36, 48, 60 meses, né? 3 a 5 anos depois.
Então essa é uma estratégia de multiplicação de patrimônio. Sim, você tem uma exposição de caixa alta, porém você sai ganhando desde o começo, você já tem uma valorização, uma porrada desde o começo, porque você já compra um preço defasado do local já desde o início e você tem uma valorização sobre o valor total desse imóvel, né? Porque você já aportou todo o recurso. Então você expôs todo o capital, essa é uma característica, e você tem uma valorização sobre o todo. Você investiu, que também é o preço daquele imóvel naquele momento. Ok, essa é a primeira estratégia, né? A segunda estratégia, eu não sei qual mão era, mas a segunda estratégia, que é a menor exposição de caixa possível para você comprar no pré-lançamento ou no lançamento. Ou seja, esse imóvel de R$1 milhão, você vai dar aí 10%, 12%, 15% de entrada, vamos colocar 10%, R$100 mil no lançamento. Então, R$100 mil você desembolsou. Então, você não desembolsou R$1 milhão. Você comprou um imóvel de R$1 milhão, você desembolsou apenas R$100 mil. A valorização desse imóvel vai ser sobre R$1 milhão. Então, ele vai tendo a valorização. Mas o teu desembolso vai ser sobre R$1 milhão. Agora, você tem um saldo devedor de R$900 mil. Vamos supor que aí também vai depender da região que você está. Inclusive, eu quero saber nos comentários qual que é a maneira que o pessoal faz aí a divisão, o parcelamento durante a obra e depois de pronto. Aqui, na minha região, geralmente é 50% durante a obra, 50% no saldo na entrega da chave, 60% durante a obra, 40% nas chaves. Em alguns casos, dependendo de momento de mercado, por exemplo, 2026, é possível você ver mais um parcelamento de até 120 vezes direto com a incorporadora, ou seja, financiamento próprio, durante 10 anos. Esse é um grande benefício para quem está adquirindo pela diminuição da exposição de caixa. Vamos supor que seja isso. Então, esses R$900 mil que tem o saldo devedor seu desse apartamento na planta que você comprou, já pagou 100 mil, esses 900 mil é dividido em 100 vezes. Vamos fazer em 100 vezes para facilitar? 100 vezes. Então, você vai pagar 9 mil por mês? 9 mil reais por mês. Mais o reajuste do CUB ou INCC. Tem uma variação entre 4% e 7% ao ano, tá? Às vezes dá um pouco menos, às vezes dá um pouco mais, mas a média histórica geralmente está dentro dessa faixa, 5%, 6%, beleza? Porém, olha que interessante, você está pagando correção do custo da obra durante a construção, essa correção é somente durante a construção, sobre o valor do investimento, que é sobre R$900 mil, sobre o valor saldo devedor. Mas a valorização do imóvel é sobre o valor total dele, então é sobre R$1 milhão. Então, e a valorização geralmente é 10, 12, 15, até mais por cento ao ano. E aqui nessa segunda característica, o seu jogo é sobre diminuição da exposição de caixa. É sobre você tirar o menor recurso do seu bolso possível no período até a venda desse imóvel, até a revenda ou até depois você deixar alugado ele. Esse é o jogo principal. É o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, quanto você tirar do bolso. Então a característica aqui, você tem uma menor exposição de caixa, valoriza ao longo do tempo, né, e sai a preço de mercado naquele momento, né, na planta durante o lançamento. Qual para você dessas duas é a melhor estratégia? Antes de a gente entrar na planilha e fazer o cálculo, quero saber de antemão, para você melhor exposição de caixa ter uma valorização maior ou diminuir a exposição de caixa ao máximo e pagar parceladinho? Independente de uma ou outra, você pode investir comigo e com a CP8 em imóveis na planta, tá? Eu construo empreendimentos aqui no litoral norte de Santa Catarina, você pode investir comigo para surfar essa valorização durante a construção, para deixar alugado ou revender esse imóvel depois de pronto. E aqui na descrição dos meus vídeos sempre tem um formulário, seja no comentário aqui, ó, para você fazer a aplicação e se tornar investidor junto comigo com a CP8. É rapidinho esse formulário, meu time vai te atender. Você faz somente os principais dados seus aqui para que meu time possa entrar em contato contigo e entender o seu momento para você investir comigo com a CP8 em imóveis na planta. Então faça sua aplicação agora para você multiplicar seu patrimônio com imóveis junto comigo. Vou abrir a planilha agora para a gente fazer alguns cálculos e ver qual que dá mais retorno, tá? Vamos pegar lá o exemplo de R$1 milhão, mais um zero, R$1 milhão e uma entrada de... não tem... Você está comprando no lançamento, uma entrada de 10%. As parcelas mensais, vou colocar 45%. Reforços anuais, 45% em 100 vezes. E você vai pagar reforços anuais aqui de 10 anos também. 10 anos, tá? Um parcelamento direto.
Isso nem sempre acontece. Geralmente a forma de pagamento é 50% durante a obra e 50% o saldo na quitação via financiamento nas chaves, tá? Mas em alguns momentos de mercado você encontra isso, tá? Por coincidência, nesse momento você encontra. Correção durante a obra, em torno de 0,45% ao mês, uma média aí, colocar 0,55%, vou aumentar um pouquinho mais, tá? Em torno de 7% ao mês ao ano de correção durante a obra. Lembrando que essa correção durante a construção, ela é direto com a incorporadora. Aí depois de pronto, aí tem uma correção pós-obra que vai em torno de 1% ao mês. Então aumenta bastante, geralmente é o momento que você vai vender esse imóvel, vai revender, ou você vai quitar o saldo devedor com financiamento bancário que vai estar mais baixo, tá? Uma valorização em torno de 1,25% ao mês é um valor razoável. E esse R$1 milhão, lembra que você não tira ele do bolso, né? De imediato. Então aqui tem como você deixar na renda fixa com uma rentabilidade em torno de 15% ao mês também, 15% ao ano, aliás. Do saldo remanescente. Então você só tirou R$100 mil aqui, você continua os outros R$900 mil na renda fixa. Por que eu uso esse artifício? Porque não seria justo comparar investir na renda fixa ou investir em imóvel na planta. Pô, não é um ou outro, são os dois juntos. Melhor estratégia, porque daí os R$900 mil que você tem lá na renda fixa, a 1% ao mês, poxa, você paga a parcela desse imóvel aqui tranquilamente. Ó, a parcela dele, R$4.500. Com R$900 mil lá na conta, você paga a parcela do mês e ainda sobra o saldo. Esse que é a mágica, entendeu? Essa que é a mágica do investimento imóvel na planta. Beleza, mês do início das obras, 48 meses de obras, 60 meses para finalizar. A valorização no período, em torno de 67%, em 48 meses. 60 meses praticamente aqui, você teve esse imóvel que você comprou por R$1 milhão, vai para praticamente R$2 milhões. Você deu um desconto aqui. Poxa, eu dei um desconto pro cara, não vendi por esse preço, dei um desconto por um pagamento à vista, sabe lá o que está naquele momento, ou aceitou algum imóvel, já liquidou, beleza. Você vendeu de fato por R$1.760.000, 76, 75% acima do preço que você pagou, fora a correção que você pagou, né? Comissão pagou 5%, cessão de direitos da construtora, você pagou 2% e encerrou isso aí. Aí, beleza. Aqui tem a tua exposição de caixa, você teve um aporte durante a construção de 590 mil aproximadamente, você vendeu 6 meses antes do término da obra, no mês 54, ó, ela terminou no mês 60, a obra, antes de você ter um reajuste mais caro do pós-obra, você vendeu esse imóvel 6 meses antes. E aí você vendeu por R$1.760.000, com lucro líquido de R$665 mil. Ou seja, você devolveu para o teu bolso 590 mil, pagou todos os impostos, 15% sobre o ganho de capital, nesse caso, já tem aqui o IRPF, ó, já está R$85 mil aqui. Não precisa mexer nessa planilha, né? Só nos itens brancos. E você teve um lucro de 665 mil, isso corresponde mais do que o 100% do valor que você aportou. Ou, em termos de retorno sobre o patrimônio líquido, mais de 2% ao mês. Interessante, né? Agora vamos supor uma outra situação. Ó, o valor de mercado é R$1 milhão. Você teve um desconto na compra, como se comprou lá no pré-lançamento, de 50%. 50%. Então você comprou por 500 mil e você pagou 100% aqui. No Pix, tá? Pagou 500 de imediato. E aí você surfou a valorização. Vamos considerar até a aquisição das obras até um pouco adiante aqui. Você teve um ciclo até um pouco maior desde o começo da obra. 18 meses, iniciou as obras e aí você tem em 66 meses o término do projeto. Você vendeu lá no mês 60, no finalzinho do projeto, você vendeu esse empreendimento. Olha, até lá ele valorizou, né, foi para cerca de R$2 milhões. Você vendeu aqui por R$1.890.000, cerca de R$1.900.000. Teve uns meses a mais, valorizou um pouco a mais. Pagou comissão, pagou a cessão de direitos, você teve o desembolso de meio milhão de reais, pagou impostos, tudo certinho. Agora você teve um lucro, um retorno sobre o teu investimento total dos R$500 mil iniciais de R$1 milhão. Ou seja, você devolveu para sua conta R$500 mil e teve mais R$1 milhão de lucro líquido. Ou seja, agora ficou R$1,5 milhão de patrimônio. Bem melhor o retorno sobre o investimento. Lembre que o desafio aqui é você expor mais capital e você também ter acesso a um incorporador
que está nessa fase de aquisição de terrenos e está aceitando novos investidores, porque geralmente ele tem uma patotinha, 5, 10 investidores que todo ano colocam recursos nessas aquisições de terreno, investem nessa fase e não saem de perto do incorporador. Agora, se você consegue acesso num investimento como esse, aí realmente você multiplica patrimônio de maneira muito mais eficiente. Você pode deixar alugado esse imóvel lá na frente e vai colher os dividendos além da própria valorização do seu patrimônio, porque falando desse imóvel de quase 2 milhões aí, o aluguel vai ser sobre os 2 milhões, não vai ser sobre o meio milhão que você investiu inicialmente. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas essa conta desse desconto que você consegue no projeto, no início do projeto, é justamente o custo do terreno que esse incorporador teria se ele permutasse o terreno com o proprietário daquele terreno. Agora, tem outros erros ao investir em imóveis na planta. Eu vou deixar um vídeo aqui te mostrando quais são os 4 maiores. Assista, porque eu tenho certeza que vai valer a pena.